Graça e paz. Graça é testando o som. A paz já é o som testado. Nós vamos pensar juntos. Eu admiro muito o Espírito Santo, gente. É uma pessoa que admiro muito. A gente nunca sabe exatamente quais serão as questões que teremos que resolver a cada dia. A gente nem sabe exatamente o que vai acontecer no momento seguinte e isso nos surpreende. E, de repente, num momento de celebração de casamento, de aniversário, de agradecimentos e tudo mais, aí chegam algumas notícias para nós, né? Como a internação do irmão Eliseu, e eu estive a semana também com a Dona Maria. A gente percebe a carência, né? A carência do cuidado do Senhor, desse que conhece todas as coisas. E quando você percebe alguma coisa acontecendo na igreja, por exemplo, a igreja dá uma esvaziada, não é porque as pessoas não querem só simplesmente vir. As coisas nos abatem, as situações nos abatem, as notícias nos abatem, as preocupações. É muito fácil aqui do púlpito eu falar assim, gente, calma, mas deixa eu passar pela situação, aí eu vou ver como é que o meu nervo, o meu sangue vai correr. O nosso sangue corre numa velocidade tremenda e nos agita, sobe a pressão, sobe tudo. E de repente você fica carente de uma resposta exata. E é dentro dessa perspectiva que eu creio e admiro muito o Espírito Santo. Estudando essa semana e buscando os textos, estudando algumas coisas, me veio o Salmo 46, um salmo muito conhecido. Mas me veio exatamente esse salmo. E eu queria muito, uma das coisas que eu mais queria nesse momento, é que a turminha toda que não está aqui estivesse lá do outro lado escutando o que eu vou falar hoje à noite. Não por mérito ou qualquer outra coisa, mas porque essa palavra está preparada para o coração da gente aqui, que é o ouvinte primário, na internet, que é o ouvinte que é primário, mas ele já é secundário, está distante da gente. Então eu gostaria muito, muito que essa palavra de hoje encontrasse no coração de cada um lugar especial, um lugar certo, para a gente poder ministrar o coração de vocês. Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E o versículo central: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Nós entregamos o nosso coração, ó Pai, dispostos, cada um de nós, disposto a ouvir a Tua voz, compreender a tradução do Teu Espírito para o nosso coração e termos a palavra certa que aquece o nosso coração nessa noite. Espírito Santo, visita cada coração presente, cada coração ouvinte longe daqui. Acode o necessitado, acode aqueles que estão passando pelas lutas. Mais uma vez te pedimos. E que o Senhor, que é eficaz e também suficiente,
complete a obra que o Senhor mesmo começou. Em Cristo Jesus. Amém. Estudando esse salmo, aí passando os olhos por um bocado de comentaristas, e não há uma unanimidade entre eles, e Derek Kidner é um dos que nós confiamos, né? Um dos que nós pegamos o livrinho lá, levamos para o seminário, compramos todas as coleções, e depois percebemos o quão limitados esses homens também foram, tanto quanto nós. Alguns vão trazer esse texto aí para os dias de Moisés, quando a terra consumiu pessoas. Mas não bate, o texto não bate muito bem com essa realidade das questões da rebeldia lá dos filhos de Corá. E outros estudiosos vão lançar esse texto lá sobre os dias de Israel, nas brigas de Ezequias, Senaqueribe, aquela coisa toda. E naqueles dias em que essas coisas aconteceram, existem duas coisas interessantes para a gente aprender. A linguagem figurada e a linguagem real. A linguagem figurada vai apontar para terra tremendo, montes lançando, mares se abrindo, terra se abrindo. E a linguagem real é o fato que aconteceu nos dias, vamos lá, de Ezequias, em que, de repente, homens muito poderosos, e aqui o texto também fala, né, de exércitos, de guerra e tudo mais, lançando no mar, lançando no esquecimento as armas inimigas. Você vai perceber que também é uma figura ela real, histórica, porém, como inúmeros dos estudiosos não apontam um caminho exato, vamos pensar nos dias de Ezequias ou nos dias de Israel. Nos dias de Israel. Nós sabemos, e a gente tem dito aqui, as grandes lutas que o povo de Israel passou pela sua desobediência, pelas suas questões, e nós também sabemos a força com que os inimigos vieram para cima deles. E quando a gente vê, é muito bonito, você lê os profetas, é uma das coisas fabulosas que tem. Você vê as visões daqueles profetas, talvez a gente até desmaiasse, como alguns às vezes chegavam a desmaiar, de tão profundas que eram. E daí você vê como se fossem aqueles sons de cavalos, aqueles sons vindo de exércitos, e como se você estivesse dormindo sempre de prontidão. Será que agora que eles vão destruir a gente? Agora que os arcos inimigos vão flechar o nosso coração? Será que agora que esse inimigo tão famoso aí vai destruir-nos? Será que chegou o momento da gente agora destruir? E a narrativa desse salmo eu acho muito interessante. Esse salmo tem uma marca muito profunda na minha vida nos dias de seminário. No versículo 3, que ele vai falar, ainda que. Essa partícula, ainda que, ela marcou a vida de um homem crente no seminário, um seminarista. Eu estava no primeiro ano, ele estava no último. E um menino bom, um pai de família, que a gente acompanhou muitas vezes. Eu, no primeiro ano de seminário, sempre gera umas crises esquisitas, né? E eu lá no ápice de algumas lutas, um dia eu vou visitá-lo na sua casa. Ele morava no prédio que tinha, não anexo ao seminário, mas fora do seminário, que era do seminário. Falavam os prédios dos casados, e eu fui visitar aquele irmão. Ele, com a sua experiência, nos convidou, inclusive, para almoçar. E conversando no particular com ele lá nas lutas também, eu lá nas minhas mais imaturas, pelo primeiro ano, ele falou, Puc, ainda que. E isso me marcou muito, porque ele foi citando todas as coisas que eu estava passando. Eu falei, ainda que, Puc, preste atenção, Deus nunca te desamparará. Fiquei pensando, falei, nossa, que coisa boa. Passados os anos, soube que esse servo de Deus estava acamado numa doença dessas que vai consumindo e não morre de vez. E vai deixando de cama e vai deixando. E eu fiquei imaginando, na vida daquele servo do Senhor, um homem crente, a esposa ali labutando num sofrimento tenebroso para cuidar do seu amor. E aquele ainda aqui. Qual o preço, qual o peso, qual a realidade do ainda aqui quando nós estamos na tribulação? Porque eu falar para vocês, sentadinhos aqui, vocês estão aqui porque estão com saúde. Ainda que eu estou aqui pregando, é uma realidade. Eu lá no leito de enfermidade, lembrar do que eu ouvi do pastor na igreja num domingo à noite. Ainda que o pastor falou isso,
Eu preciso me recordar disso. Isso vai ser a minha mola motivadora. Ele fala assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. A narrativa também, eu acho muito interessante esse salmo. Você vai perceber do versículo 1 até o 9. Vem numa narrativa interessante. O Senhor, alguém mencionando o transcendente. E fecha o 11 com o transcendente. Mas do 10, que é o versículo no qual a gente vai concentrar mais o nosso pensamento, é como se Deus chegasse para aquele salmista, para os filhos de Corá, para aquela turma, e falasse assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se da transcendência e imanência viesse, surgisse o Deus poderoso falando assim no ouvido daquele salmista, fique quietinho. No meio dessa tribulação, dessa guerra, o nome que nós demos e no contexto que for, que estejam inseridos aquelas pessoas, aqueles homens, porque isso aí é uma música. Está lá no comecinho, cântico em voz de soprano. Soprano quem canta? Mulher. Olha que interessante. Aquela voz soprano, agora você vai lá para o Teatro Guaíra, fecha os seus olhos e vê aquela voz que a palavra hebraica estridente, entoando aquele cântico, e aquilo lá, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro nas tribulações. E de repente, no meio daquele cântico soprano, fala, aquietem-se, porque eu sou Deus. Olha que interessante. No meio de um cântico, de uma música, o apelo do próprio Deus, da voz divina, aquiete-se, eu sou. E essa é uma das importâncias, Deus se revelando como eu sou. Eu sou Deus, eu sou o teu Deus, eu sou um Deus pessoal, um Deus que resolve e um Deus que caminha junto. É um Deus que não te abandona na caminhada. Podem vir os inimigos, podem vir seus inimigos. Deuteronômio 33, 27 vai dizer, o Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os seus braços eternos. E ele lance o teu inimigo de diante de ti e diga, destruir, destruir. Olha que interessante. Você perceber que é lei, é recuperação da lei, é consciência da lei, é consciência da vindo sobre Moisés agora, refletindo na vida do salmista, daquele tempo em que as coisas eram pesadas e que nós ainda não experimentamos no todo o que é uma vida de violência e de perseguição. Então, nós precisamos ter a noção de que quando Deus vem, Ele se identifica, eu sou o seu Deus. Eu não sou os deuses, eu sou o seu Deus, eu me garanto. Nós olhamos dias atrás, aqui no púlpito, o teu Deus. Mas se Ele é tão distante, ele parece que me abandona no meio das lutas, parece que no meio das questões mais dramáticas da minha vida, parece que eu me sinto só. Aí você vai entender o salmista declarando, essa é uma declaração, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Se Deus está falando para eu me aquietar, eu vou aquietar. Ele é o meu socorro presente na tribulação. Eu vou contemplar as obras do Senhor, versículo 8, as grandes assolações que Ele fez na terra. Eu não vou deixar você sozinho. Essa é a primeira coisa que você deve levar para casa. O nosso Deus, Ele é abrigo seguro. Ele não é uma caverna aberta onde os ursos podem entrar, onde os animais podem entrar e te devorar. Ele é um abrigo seguro, como diz Deuteronômio, que os braços dele estejam por debaixo de você. E aí eu lembro de um versículo de Cantares de Salomão, da mulher falando, quisera eu fosse seu amigo, seu irmão, e os teus braços pudessem me acolher e não houvesse nenhuma malícia nos olhos dos outros, que não fosse perpetuar algum olhar diferente. Nós podemos imaginar, vivenciar e experimentar de fato o que é ter os braços do Senhor nos segurando e nos acolhendo, fortalecendo e nos consolando. Ele é o nosso abrigo seguro, ainda que. Então a primeira coisa do ainda que é que Ele é o nosso abrigo seguro. Os braços dele são braços de amor. Os braços dele são abraços de acolhida. Os braços dele são abrigo seguro. Eu sempre vou estar citando o texto. Não temeremos, versículo 2, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio do mar. Quem vê filme épico, esses filmes de guerra antiga, vamos lá, eu não sei se aquilo é tão real quanto parece no filme. Mas teve um filme que eu vi, que eu não lembro o nome, que o exército vinha marchando, e quando você olhava no exército inimigo, você via parecia uma nuvem de gafanhoto, por isso que aqui cita.
Uma nuvem de gafanhoto que vinha para consumir. E gafanhoto quando vem, não sei se vocês já viram, ele faz um som. Ele faz um... Agora imagine milhares e milhares e milhares de gafanhotos vindo e aquele som ecoando. Agora imagine o galope dos cavalos, os pés batendo dos soldados, aquelas espadas empunhadas, as lanças, os escudos inimigos, e você olha o monte que você é o atalaia, você está olhando lá, você está vigiando, aquele que foi chamado para olhar, que nós vamos apanhar muito nas vezes, você olhar e fala assim, nós somos só 50, nós somos só 30, nós somos só 300, nós somos tão pouco diante dessa multidão. Aí você vai entender que além de abrigo, o Deus é um Deus de providência. Falar que Ele é fortaleza, socorro, refúgio, tudo isso, esses atributos de Deus, você afirmar isso, é você olhar para aquela quantidade imensa, para aquele barulho ensurdecedor, para aquela situação que você fala assim, agora nós morremos, agora não tem mais jeito. É o momento em que Deus começa a chacoalhar árvores, Deus começa a mexer em tijolos, Deus começa a mexer em poeira, Deus começa a mexer em nuvens, Deus começa a mexer na luz do sol, Deus começa a usar a sua obra da criação. Por isso que eu falo, vejam, contemplem as obras das suas mãos, vejam, não se preocupem, as obras das suas mãos, contemplem essas obras, que as assolações o Senhor efetuou. O exército de Deus sempre foi o menor, e na mão de Deus sempre venceu. Então esse abrigo agora se transforma no provedor de soluções, no provedor não somente de abrigo, mas de um seguro confiável, de um lugar seguro que nós possamos confiar. Olhando para os inimigos e para as situações, nós podemos dizer, ainda que essa situação pareça irreversível, o maior descanso que nós temos, se você é um crente, se você é uma pessoa que ouve aonde estão, se você é uma pessoa, ainda que significa, eu posso até morrer. Paulo falava isso, eu posso até morrer. E morrer para mim significa estar com Cristo, o que é muito melhor. Falamos disso. Mas o que acontece? Quem é que quer morrer aqui? Hoje de manhã eu perguntei, pastor, quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Quem é que quer morrer? Ninguém. Porque nós temos apegos. Mas quando você está no leito, parece que você vai respirar pelas 30 últimas vezes. Aquela respiração que você sabe assim. Aí aquela pessoa fala assim, filho, pai, mãe, sei lá quem você é daquele parente. Eu falei, estou indo. Eu acho que eu estou partindo. Não tenho mais saída daqui. Eu estou indo. Se a pessoa é crente, ela descansa nesse abrigo seguro, ela confia nesse que promove o abrigo, que proveu o abrigo, e fala assim, mas eu estou indo, né? Voltando, indo para casa. Estou indo para os braços do Pai. Que braço é esse? Esse que Deuteronômio cita, que quem conhece a Bíblia, Deus sabe. Nossa, eu vou chegar lá. Se aqui eu estou sentindo essa presença de Deus me aconchegando, me abraçando, me colocando no seu próprio colo, e eu sinto essa presença, imagina pessoalmente. O crente tem essa esperança, gente. A nossa esperança não está posta aqui, eu sempre vou falar isso para vocês, mas a graça de Deus, sendo o nosso abrigo, um abrigo seguro e confiável, é o que nos faz pensar, ainda que eu possa ficar quietinho. Aquietar é também uma forma de você dar ordem à sua alma. Vamos lá, aquietai e saber que eu sou Deus. É uma voz vindo, mas agora você precisa dizer para a sua própria alma, fique quieta, aquiete-se. Assuma a tua postura de filho, de amado, de quem recebeu o socorro presente na tribulação. Ainda que esses montes podem se abalar no seio dos mares. Vamos imaginar essa guerra mesmo. Vamos imaginar que esse contexto seja real de alguns dos nossos pesquisadores e estudiosos. Vamos imaginar. Eles falam de terremoto. De terremoto. Aqui o salmista vai citar, bramo, nações, reinos, vai falar de terremoto, vai falar de fim de guerra, vai falar de mares, correntes de águas, tumultuando, espumejando, a fúria dos montes se estremecerem. Aí você vai para Jesus e vê Jesus tranquilo, doloroso. Entenda uma coisa bonita em Cristo, a sua humanidade sentia dor, mas a sua consciência da eternidade lhe dava tranquilidade.
caminhar e subir o jardim do Getsêmani, subir o jardim da dor, e parar no meio dele, e chegar a sangrar, imaginem a dor que aquele homem estava sentindo. No momento que ele se prostra, a visão de Deus, guardem isso, abrigo seguro que nós podemos confiar. Deus provê para o filho dele o consolo necessário. É como se você estivesse na pior luta da sua vida, na crise mais forte familiar que você está passando, na dor mais intensa que você está passando, e você olha, se fosse possível, você olha, tem aquele anjo perto de você cobrindo. Eu não estou falando de anjo da guarda não, gente. Eu estou falando daquele que estava com Jesus, a consolá-lo, a falar assim, meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, e para ele eu mando o meu socorro presente na tribulação. Mas Cristo legou a você, a mim, essa filiação, como nós vimos. Cristo nos deu o direito dessa filiação. Por Ele, somente através dele, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E como nós vimos nesses dias, Ele não vai lançar uma pedra daquele lançado. Ele vai ir nos seus braços. Essa é a tranquilidade de um ainda aqui no meio de uma crise. Seu Eliseu no hospital, Dona Maria em casa, e outros tantos. Hoje de manhã, eu senti falta de alguns rostinhos aqui, de algumas carinhas. E eu fiquei olhando, dando aula, mas ficava pensando, o que aconteceu? Por que não está aqui? Será que tem alguma coisa? O pastoral sempre vai estar assim, né, pastor? Falei, perguntaram, pastor Tomás, cadê o pastor Tomás? Está bem? Está tranquilo. Está lá pegando onda, está surfando. Mas ele é um privilegiado. No mesmo horário que ele está pegando uma onda, lá no Havaí, né, pastor, que o senhor estava? De repente ele surfando. Agora a onda e a prancha que o seu Eliseu sobe é uma prancha de dor, de preocupação, de desespero. Como um grande surfista também, que de repente está surfando lá, né? Lá surfando, e de repente tem os arrecifes, tem aquelas pedras embaixo, ele acabou a onda, ele vai, vai, se esfola todo. Eu tenho um filho que tem essas experiências boas, de se esfolar, machucar testa, machucar rosto, machucar queixo, machucar tudo, por causa de umas pedras. A gente não sabe a profundidade das águas que o Senhor vai nos levar. A gente não sabe a altura das ondas que nós vamos enfrentar. Mas uma coisa nós sabemos, Deus estará conosco. Olha que coisa boa. Deus estará conosco, porque eu posso estar fazendo um curso para pegar a maior onda do mundo, lá em Nazaré, mas, de repente, se não for Deus na prancha comigo, aquela prancha vai pular, e vai pular, e vai pular, e eu tum, e lá é 30, 25 metros de altura, e com pesos, talvez toneladas de água, fazendo assim em cima de você. Como não confiar num Deus que também nos faz ser um abrigo seguro nos desastres da vida? Ele é o meu abrigo seguro, confiável, para os momentos mais complexos da nossa vida. E nesse abrigo nós podemos encontrar o descanso, olhando para as obras do Senhor, o descanso, olhando Deus no domínio da própria natureza, no domínio da própria natureza, e mais do que isso, um descanso porque Ele luta por nós. Essa é a maravilha de Deus, esse é o Deus que nós servimos, é o único Deus, como disse na aula passada, eu sou o único Deus, me amem, tudo bem. Daqui para lá é fácil, mas na tribulação, no meu ainda que, eu vou ter que experimentar se eu amo mesmo, vou ter que experimentar se eu confio mesmo, vou experimentar se de fato Ele vai estar lá comigo na tribulação. Mas o salmista, em canto, imagine aquela voz soprano, cantando em voz bem aguda, que é a tradução, uma voz feminina bem aguda, falando assim, você, Deus, o Senhor Deus, é o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro, se o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu socorro. Aí ele fala assim, não temeremos, ela falando para ela, cantando, num momento de luta, e dizendo e comunicando, nós não temeremos. Isso não é coach, isso é confiança. Os coaches se aproveitaram dessa elaboração do pensamento positivo, se aproveitaram do uso da própria Bíblia para mostrar
pessoas que nós temos que ter autoconfiança ou confiança em algo ou alguém. E nós precisamos entender isso na luz da palavra de Deus. Exaltai-vos e saber que eu sou Deus. Olha o outro verbo, sou exaltado entre as nações. Por que ele vai ser exaltado entre as nações? Porque todos verão. Aí eu volto no dito de Nabucodonosor que eu disse esses dias aí. Falei, acho que domingo passado. Aquele homem tão poderoso, tão arrogante, tão conquistador. Aquele homem que quando pensava no nome dele tremia. Acabou de 4 diante do nosso Deus. Deus o pôs no chão. Por quê? Por causa do seu povo. Por causa de você, por causa de mim, por causa do seu povo. E a gente começa a pensar. A subordinação. Olha que bonito isso também, gente. A subordinação do inferno ao próprio Cristo. Ao próprio Deus. A subordinação de todos aqueles que regem as regiões do mal. As regiões celestiais do mal. Todos esses, a sua subordinação. Então não adianta a gente ficar pensando, se, não tem se. Jó não estava lá. Falando assim, Jó não tinha esse conhecimento, viu? Vamos lá. Jó não tinha assim, se o Senhor, ainda bem que o Senhor me livrou de Satanás. Não, você não vê uma palavra de Jó, até porque o livro começa já na surra que ele vai levando. E na surpresa que ele leva, nas questões maiores da sua vida, você vê o falando assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois de passar por todas as coisas, os sentimentos mais profundos, a elaboração infernal que estava subordinada a Deus, Jó fala assim, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Só fala isso quem entendeu o que é o ainda que. Ainda que o inferno se levante, eu confiarei no Senhor. Ainda que legiões do mal se levantem, a minha luta nunca vai ser contra eles, porque essa é uma luta vencida. Vencida. Mas estão lançando os dardos inflamados? Sim. Estão judiando da gente? Sim. Estão tentando muito? Sim. Tem tudo sim. Mas o maior sim que está é a revelação de João, quando fala assim, nós cantamos aqui, graças eu te dou, Pai, pelo preço que o Senhor pagou. Sacrifício de amor. É isso que Deus fez por nós. O Deus que pôde sacrificar seu Filho para socorrer a gente na maior tribulação que nós enfrentaríamos. Você não estava preparado, você estava preparado para ser expulso do paraíso, lá como Adão e Eva. Mas para o inferno ninguém está preparado. Ninguém está preparado, porque a parábola do Lázaro diz que o negócio ali é tenebroso. E pede assim, faz isso, só para refrescar o meu dedinho, que o negócio aqui é muito quente, é muito ruim. E ali a elaboração do pensamento vai dizer-nos, prepare-se para o reino dos céus, porque você sabe quem é Deus. Ele é um Deus pessoal. As nações sabem que você serve a Deus. Os povos sabem, os vizinhos sabem que você é um homem e uma mulher de Deus. Se eles sabem, então você vai entender. Eu sou exaltado entre os seus vizinhos. Eu sou exaltado nos seus empregos. Eu sou exaltado nas suas escolas. Eu sou exaltado onde vocês estão. Nas nações, está muito distante de nós. Mas ali onde você está inserido, no contexto social que você está inserido, eles saberão quem é o seu Deus. O seu Deus, o Deus pessoal, o Deus que te abriga, o Deus que te acolhe e um Deus de confiança em quem você pode depositar todo o seu ser. Ainda que, então guarde isso, ainda que possa acontecer o pior, Ele não me abandonou. Porque o pior para nós é morrer, que é o ser humano visível. O pior para nós, como crentes, é o melhor para um cristão verdadeiro. Eu saio daqui e vou para a casa do Pai. Não é para a minha casa, para a casa do Pai. Jesus foi preparar a sua casa. Naquele lugar que o próprio Deus vai se mostrar, lá em Deuteronômio, falando assim, vem aqui, venha para mim, venha, eu vou te acolher. Eu tive com você, você sabia que eu tive com você ali todo dia? Lembra aquela luta que a senhora passou, lá em 1970? Pois é, lembra que eu estava lá? Pastor, mas Senhor, eu estava tão atribulado que eu nem prestei atenção, estava até... Eu assim, filhinha, eu estava lá, era eu. Eu era a tua sombra, a tua direita. Olha que lindo isso. Eu era aquela sombra. A senhora pensou, a minha sombra, aquela sombra refletia a glória de Deus que acompanhava cada passinho que a senhora dava. E eu sempre falo assim, a sombra só não existe aonde? Nas trevas, na escuridão. Só nas trevas.
Mas quando tem a luz, você vê a sombra projetada. E ele é a tua sombra à tua direita. E sombra da luz não descola. Veja a criança brincando com a sombra e sai. Tem criança que chora com a sombra, fica apavorada, que quer e chuta a sombra e não consegue se livrar da bendita sombra. Porque a natureza de Deus é a insistência ao nosso lado, a persistência ao nosso lado, a persistência nos acolher e falar assim, eu estou com você. Aquela luta, não importa o nível que foi, eu estava lá. Agora, hoje, olha aqui. Quem está aqui? Eu. Estou com você, PUC. Venha. E ele me acolhe agora, não só como um texto que projeta o futuro, mas serve de canto, de soprano, gritando no meu coração. PUC, você venceu. Você venceu. Você imaginou que glória, pastor? Você chegar lá e Deus falar, você venceu, que bom. Que bom que você chegou. Era a tua hora. Ainda que. Nós que ficamos pensando, nossa, foi de câncer, foi de bala perdida, foi de bala achada, foi de acidente de carro, foi criança, foi idoso. A gente fica aqui pensando, elaborando uma explicação para que a glória daquela pessoa que está lá com o Pai seja manifestada. Ainda que você que fica, pense nisso, chore, é lícito. A Bíblia nos ensina muitas vezes, chore, a dor é lícita, Jesus chorou. Jesus chorou. O humano, o homem, Cristo, olhando para Lázaro, chorou. Vai entender isso? Eu não entendo. E ele falou, não se preocupe não. Mas por que chorar então, se ele sabia o que ia fazer? Ele sabia que Lázaro ia levantar. Ele tinha poder para isso. Ainda que Lázaro esteja morto. As irmãs falaram, se o Senhor tivesse chegado, olha que dureza aqui, né? O Filho de Deus levando a dura de uma mulher. Se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Se chegasse 10 minutos antes, atrasou para o culto lá. Acabou, o pessoal foi embora. Jesus fala com tranquilidade para você e para mim nessa noite. Eu nunca me atraso. Eu chego na hora certa. Vocês é que adiantam-se ou atrasam porque querem. Eu estou aqui. Sempre estive e sempre estarei. Leve isso para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Leve isso para que a gente entenda a profundidade do que Deus quer para cada um de nós. E console os que precisam ser consolados. Passe a eles aquilo que eles precisam. João Calvino vai dizer assim, esse livro de Salmos é uma anatomia de todas as partes de uma alma, porque não há um sentimento no ser humano que não esteja representado nesse espelho chamado Salmo. Olha que interessante. O Salmo é um espelho dos seres humanos que passam pelas suas tribulações, pelas suas angústias. Vamos orar. Em alguns lugares que eu estive com pessoas com muita tribulação. E no meio de grandes tribulações, depois de aconselhar, falar a palavra do Senhor, eu falava para a pessoa, olha para mim agora. Pare de respirar um pouco desse jeito que você está respirando. Respire. Isso aqui não é hinduísmo, não é yoga, nada. Falei, acalme-se, aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Ele está sendo anunciado, não nas nações, para você. Respire, feche o olho e perceba o ar entrando na sua narina e solte. E perceba ele saindo pela sua boca. Essa é a leveza do Espírito Santo, nos dando a nítida certeza. Em Ti eu posso confiar. No Senhor eu posso confiar. Vamos orar? Pai querido, eu não sei o instante seguinte de nenhuma pessoa aqui. Não sei o que o seu Eliseu está sentindo, a sua esposa, seus parentes estão sentindo. Não faço ideia, Pai. Não sei que a Dona Maria e tantos que não estão aqui hoje, talvez enfermos, outros sem a gente saber sequer o que aconteceu, qual a razão de não estarem aqui. Mas nós podemos descansar nos braços do Altíssimo. As pessoas que nos ouvem, ó Deus, talvez pela impossibilidade de estar no templo, visita o coração delas nessa noite, de forma que elas possam entender isso, que elas possam perceber isso, que elas possam ouvir e saber que o Senhor é Deus e se aquietarem.
É muita gente sofrendo neste mundo, Deus. Nas ruas, nas casas. A solidão, Deus, tem tomado conta de muitos corações. Mas, ainda que as trevas se levantem, ainda que os mares e as suas ondas tumultuem, ainda que terremotos venham a assolar a terra, ainda que exércitos inimigos venham a trabalhar com as suas espadas desembainhadas contra o teu povo, contra nós, há um rio que inunda a cidade do Senhor, as moradas do Altíssimo. E desse rio nós podemos beber, desse rio nós podemos matar a nossa sede, porque a água da vida, que é Jesus Cristo, é muito melhor do que os rios todos deste mundo, em especial aqueles que banhavam a cidade santa. A cidade santa que nós esperamos há de se revelar no dia do Senhor Jesus. Essa, do teu trono flui rios abundantes. E o autor do Salmo, Deus, teve essa visão pela inspiração. Faz com que essa inspiração do salmista e de João em Pátimos venha sobre nosso coração para nos dar certeza de que nós podemos confiar no abrigo seguro que é o nosso Deus. Não importa as situações, não importa o nível das situações, não importa até mesmo as perdas, importa que o Senhor é o nosso grande ganho, é o nosso prêmio. A coroa está nos reservada por causa do teu grande prêmio que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Ajuda-nos a crer, a ver, entender e perceber, e também sentir isso na nossa alma, Pai. Que esse salmo inunde o nosso coração, como um voto de segurança que o Senhor traz para esta noite. Em nome de Jesus. Amém.